Oi gente, para quem não me conhece, meu nome é Ju Domingues, sou instrutora de Vinyasa Yoga e eu dou aula também de técnica de invertidas em alguns estúdios. Eu dou aula há mais ou menos uns 5 anos, pratico yoga há 8 e sou praticante de esportes a minha vida inteira, assim. Então foi uma vida de atleta, de praticante de tudo. E aí eu vejo muita gente dizendo que quer começar a fazer yoga ou que já começou, se interessou em fazer, mas que a primeira aula passei nervoso fazendo minha primeira aula, não quero voltar, nunca mais, me deu trauma. Para que isso não volte a acontecer, eu vou dar um pequeno tour no que seria a sua primeira aula de yoga. E eu quero te dizer que ela vai ser uma bagunça realmente na sua cabeça. Primeira vez de qualquer coisa, nunca é uma coisa assim que vai smooth, né? A gente sempre... Então, o que você espera da sua primeira aula de yoga? Eu recebo aluno novo que chega lá a primeira vez todo dia. Toda vez tem alunos novos. Primeira coisa que eu falo, tem alguma lesão, algo que eu preciso saber, algo que te impeça de fazer algum movimento? Não? Tá tudo certo? Só nunca fez isso na vida? Então é o seguinte, contanto que você respire, o resto tá de boa. Se eu sentir que você fez algum movimento que vai te machucar, eu vou lá te alertar. Mas no começo, vai se lambuzando lá no movimento que a gente vai se entendendo no caminho. Se diverte e respira. E aí, isso é do meu viés, né? Quando você, o seu lado, o que vai acontecer é o seguinte, você vai entrar numa sala de prática com pessoas que talvez já façam aquilo há muito tempo. Isso talvez intimide, talvez não, mas procura que isso te inspire, não te intimide. Mas chegando na sala, você vai escutar um professor falando uma língua chamada sânscrito, que para você não vai querer dizer nada, no caso, né? Nomes de posturas que você não entende que língua é, não entende o que é para fazer, a direita e a esquerda se embanana, você já não sabe mais, o perna direita, quando você entendeu já foi, já virou outra coisa. Então, primeira dica que eu dou para você, entenda que você não vai entender nada no primeiro dia e relaxa, aceita isso, vai se divertindo no caminho. Sempre que você for entrar numa sala de prática, todo mundo entra sem sapato. A gente, aos poucos, vai transformando aquilo num lugar de respeito. Algumas pessoas acham que é um lugar sagrado. Então, tem gente que sem querer chega e pá, entra com chinelo. Ninguém vai morrer, tá tudo bem, foi o primeiro erro. Você pode vir na segunda aula, você não tá banido do universo. Pode continuar vindo. Sapato sempre do lado de fora. Se calhar de entrar com sapato, vai pedir desculpa pro professor, ele vai te alertar e você vai sair. Começou a sua prática. Geralmente, aulas de yoga começam com um mantra. Dependendo da prática, um mantra específico, ou só um mantra Om, ou às vezes não tem um mantra, mas é um momento de concentração e de preparação da sua mente, de focar no que você vai fazer. Nesse momento, ninguém entra e ninguém sai da sala. Então é muito importante que você esteja na sala na hora que a aula começa. Se a sua aula começa às 7, você não vai chegar no estúdio às 7. Às 7 a sua aula começou. Se calhou, do trânsito pegou, você está atrasado, chegou 7h05, 7h03, não entra, não abre a porta. Uma porta fechada quer dizer que não é para entrar. Você espera. Geralmente o professor termina o mantra e abre a porta para ver se tem alguém para entrar depois. Então, se você está nesse montão que chegou atrasado, não entra no mantra, não entra devagarzinho, não entra andando, fica quietinho, espera. Passou o mantra, você entra. É a mesma coisa com o final da prática. Você vai fazer a sua aula toda e eu já vou te passar por detalhes do que vai acontecer nessa aula. E o final, todo final de prática é uma postura chamada Shavasana, que é a postura do corpo, do cadáver. Basicamente deitar, reduzindo muito em detalhes, deitar e relaxar. Nesse horário, nessa hora dessa postura, ninguém sai, ninguém entra, ninguém sai. No Shavasana a gente fica lá deitadinho. É uma postura profundamente meditativa e entrar e sair bagunça a meditação dos coleguinhas. É bom ficar quietinho ali na sala. Se você precisa sair antes, avisa ao professor que você precisa sair antes. Você não está preso naquela sala por 1 hora. Tudo bem você querer sair, você não está refém do seu professor de yoga, né? Mas conversa com ele, entra num acordo para se sentir mal, conversa com ele também. Mas enfim, dentro da sala mesmo, começou a aula, começou 1 hora, o que esperar? Alguns professores usam música, outros não, depende do seu estilo, assim. Alguns professores deixam um mantra tocando, outros colocam uma música mais um loungezinho assim, e outros não colocam nada. Aos poucos, você vai entender que você nem vai escutar essa música, você vai prestar atenção em tanta coisa que a música vai desaparecer, então esquece a música. Geralmente é uma música sem letra. Algumas práticas, a minha, por exemplo, começa com sequências de saudação ao sol. E aí são 5 ou 8. Quando você entendeu o que é para fazer, acabou e já é outra coisa. Isso vai ser durante a sua prática inteira. Você vai passar o primeiro dia inteiro tentando entender uma coisa e quando você entende
entendeu já é outra coisa. Mas é assim que é. No segundo dia, coisas vão se repetir, você não vai precisar lutar tanto para entender o que é, e no terceiro dia já está no sangue, no quarto dia já foi, já está yoga, já iluminou. Então, assim, aos poucos você precisa dar chance para isso acontecer. Palavras em sânscrito vão acontecer durante a sua prática. Você não precisa sair da sua aula e comprar um livro e entender e decorar aquilo agora. Tudo bem você não entender, não tem problema. Preste atenção no que você precisa fazer com o seu corpo e não traduzir o que o professor está falando. Se você não entendeu, você fala, não entendi, o que eu faço aqui agora? Ele vai te ajudando. Coisas que a gente vê numa prática. Pessoas do seu lado podem ser novatas na sala como você, mas elas podem estar fazendo aquilo já há 8, 10, 20 anos. Então, elas vão estar fazendo variações diferentes da sua postura. O professor vai mandar você colocar o seu pé aqui e a pessoa vai estar com o pé dela aqui. Não precisa copiar ela, não é uma performance de dança que todo mundo tem que fazer igual, assim. Então, não se deixe impressionar de uma forma negativa, assim, não deixa que o que as outras pessoas estão fazendo afaste você do que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora é exatamente o que você precisa estar fazendo, ponto, assim, a pessoa está no caminho dela. E, um parênteses, não é porque a pessoa está fazendo uma coisa intensa que ela está fazendo uma coisa que faz bem para ela. A gente não sabe o que está acontecendo na cabeça das pessoas. Então, já é difícil saber o que está acontecendo na nossa, imagina na cabeça das pessoas que não somos nós, não é mesmo? Essa confusão que vai ser a primeira aula, ela vai durar algumas aulas. Algumas aulas vão ser a sua primeira aula. Isso vai se repetir em alguns momentos, assim. E eu escuto muito aluno meu, às vezes, falando, gente, amigos que não praticam, eu fiz uma aula de yoga uma vez e fiquei super enjoado e eu nunca mais voltei. Ou eu fiz uma aula de yoga uma vez e foi muito chato, era muito lerdo, aquele professor demorava a falar e eu achei aquilo um inferno e nunca mais voltei. E é a analogia do tipo, nossa, eu comi uma pera, odiei pera, nunca mais eu como fruta na minha vida. Experimenta outras frutas. Se a pera foi uma porcaria, experimenta um mamão, de repente. Então, existem várias linhas de yoga, ou às vezes na mesma linha professores diferentes. Se aquele não te serviu, experimenta outros, assim. Vai ser sempre uma primeira aula, uma experimentação. O seu corpo, a sua mente tem potencialidades incríveis, assim, para você explorar. Então, se um deu errado, procura outros para fazer. E aí, eu lembrei de uma coisa excelente que acontece. Lembra que eu falei que às vezes tem a pessoa do seu lado, que você pega o seu pé e coloca aqui, a pessoa pega o pé e coloca aqui? Quando você vai se preparar para sua aula, para sua prática, primeira aula, o que vestir? Aí vão falar, use uma roupa confortável, aí você vai meio pijamuda fazer a sua aula, porque você acha que confortável é uma calça, né? Aquela que estava guardada, aquela blusa de escola de samba de 92. Então, assim, você vai como se você fosse para uma academia. A pessoa que vai estar do seu lado, você pode apostar que ela vai botar o pé atrás da cabeça, ela vai estar toda na moda, assim, com a legging, com estampa de universo, com o top, não sei o que, o cabelo amarrado, com dread, com brinco, com tatuagem. Então, assim, esquece essa pessoa, finge que ela é uma coisa que da sua mente que projetou ali e você vai abstrair aquilo ali completamente, porque aquilo ali foi quase contratado para te desconcentrar. Você não caia nessa cilada. Você não precisa de calça de universo para fazer aula, você não precisa do cabelo do momento e nem do tapete mais caro do mercado. Você precisa estar confortável, estar respirando e estar feliz. Isso é o que você tem que buscar dentro da sua prática. Variações de posturas que te façam bem, momentos que te façam se sentir bem, escolher coisas que te levem a lugares bons. Opção de coisas boas para você. E deixa a primeira aula ser essa maluquice mesmo. Não tem como ser diferente. Abraça a maluquice da primeira aula, passa para a segunda, procura outra coisa se não for bem o que você estava procurando e mergulha no yoga, que ele vai te trazer coisas muito bacanas, assim. Vale a pena você passar da arrebentação da primeira aula. Espero que vocês gostem e aproveitem e se divirtam com a prática de vocês. E aí, quando você passa dessa primeira impressão meio conturbada da sua primeira prática de yoga, você vai ver que ela vai trazer coisas para você. Você vai começar a se sentir diferente. Sabe quando você se apaixona por alguém que você não sabe o que acontece, que você escuta passarinhos? Não é uma coisa tão romântica assim desse jeito, mas você vai se sentir diferente, assim. Então, eu, por exemplo, senti que não é que eu deixe de sentir raiva ou sentimentos pouco nobres, mas eu sinto, só que eu não deixo que ele tome conta de mim, assim. Fiquei muito bolada com alguma coisa, chega o sentimento, eu vivo, estou bolada, e aí ele passa, sabe? A alegria vai passar, a raiva vai passar, o ciúme vai passar, coisas boas e coisas não tão boas assim. Outra sensação que eu tive, a sensação que eu perdi, foi a de necessidade
de competição que eu tive a minha vida inteira com prática de esporte. Eu era competidora de vôlei de praia, eu fazia festival de dança. A necessidade de competir comigo mesma, geralmente, assim, o tempo todo, foi uma coisa que eu perdi. Mas eu demorei pra perder na yoga, assim. Eu demorei pra perder. Em outro vídeo eu conto pra vocês essa história. Ainda me machuquei muito na yoga procurando competição. Até eu entender que ali não tem. É a união, não a separação, não a competição. Ninguém chega primeiro. Eu não tenho que vencer. É sempre um processo. Então, coisas que, se eu não tivesse passado da minha primeira aula, que eu, pra ser sincera, eu não lembro nem o que eu fiz. Eu honestamente não me lembro. Eu não estaria com tantas experiências boas, assim, sabe? Que me engrandeceram como pessoa, como humana, como esportista, como, sabe? Como um ser completo. Então vale a pena passar um pouquinho, experimentar, sair um tiquinho da zona de conforto e dar essa chance, assim. Vocês vão curtir.